Não é boa ideia, meu olho. O meu olho. Ar-condicionado. Olá, boa noite, Nilda. Seja bem-vinda, tudo bem com você? Eu espero que sim. Boa noite, Sandra, tudo bem? Seja bem-vinda, eu espero que sim. Estamos aguardando aí o Fabrício, né, pra gente iniciar a live, mas podem ir mandando perguntinhas aqui, para que a gente possa responder para vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês. Boa noite a todos. Meu nome é Diego Faria, sou enfermeiro intensivista. Também trabalho com pediatria. Nós estamos aqui hoje para falar sobre saúde. O Fabrício já está chegando. Tirar dúvidas, aconselhamentos sobre saúde. Dicas também para os profissionais que estão começando agora. Olá, tudo bem? Então, João, eu trabalho em UTI adulto, unidade de terapia intensiva, eu gosto muito dessa área. É um lugar que as pessoas às vezes têm um pouco de medo, né? Terapia intensiva, porque acaba associando a um lugar de sofrimento e às vezes não é bem isso, né? Nós estamos lá para recuperar a saúde das pessoas e devolvê-las aí para os seus familiares da melhor forma possível. Então é um lugar um pouco estigmatizado, né? Infelizmente, mas é muito bom. Gosto muito de trabalhar nessa área. Poder oferecer um conforto para os meus pacientes da melhor forma possível. E é muito bom. Em relação ao SAMU, alguém perguntou como faz para atuar no SAMU. Então, geralmente são concursos, né? Concurso público que acontece, não com grande frequência. E aí você faz uma prova, e aí depois que você passa, você recebe os treinamentos, né? Para você atuar aí no APH, que é o atendimento pré-hospitalar. Ou seja, como que você vai conduzir esse paciente até a unidade de terapia intensiva, ou o centro cirúrgico, até o hospital, no caso, da melhor forma possível, tentando manter a vida daquele paciente, né? É um serviço muito bom também, mas corrido também, confesso. Fabrício chegou, olha ele aí. E aí, Fabrício, tudo bem? Boa noite. Oi, boa noite para vocês, pessoal. Boa noite para a galera do TikTok. Sejam muito bem-vindos à nossa live. O Diego estava iniciando aqui, estava terminando ali de fazer algo aqui na enfermaria e já cheguei. Então, pessoal, como é que vocês estão? Boa noite para vocês, primeiramente, né? Queria saber como é que vocês estão. Eu sei que a gente prometeu fazer live dia de quinta, mas semana passada não teve jeito. Muita correria aqui, muitas intercorrências e acabou que o plantão foi estendido até quase meia-noite. E hoje nós estamos aqui porque amanhã vai ser bastante corrido também, né? E daí, como a gente tinha prometido para vocês, né, tentar fazer live todas as semanas, né, pra gente dar dicas para o pessoal aí que tá começando na área da saúde, tirar dúvidas, né, sobre saúde também,
para quem se interesse, né, para bater um papo legal aí nessa noite. A gente tá aqui hoje para vocês, por vocês. Sejam todos muito bem-vindos. A Vaninha perguntou assim: Oi, Vaninha, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Ela Vaninha. disse assim, que ela gostaria de ser instrumentadora cirúrgica, perguntou se isso é bom, se essa área é boa. Olha, Vaninha, sim, é uma área muito boa, né? Principalmente quando você consegue fechar uma parceria com algum médico e aí ele consiga colocar você em todos os procedimentos cirúrgicos. Então isso vai demandar muito, assim, o tipo de relacionamento que você tem intra-hospitalar, né, para que esse profissional sempre escolha você para instrumentá-lo, né, nos procedimentos cirúrgicos. É uma área boa, você consegue ter uma maior flexibilidade, porque geralmente você fecha os pacotes cirúrgicos, né, atende 10, 15 cirurgias ou só, sei lá, 5 cirurgias por dia, e aí depois você está livre, porque você acaba fazendo o seu salário em cima dos procedimentos e não trabalhando para receber digamos assim, um salário fechado no final do mês. É muito bom. Sejam todos muito bem-vindos. A Rose aí mandou um oi, falou que trabalha no SAMU do DF. Seja bem-vinda, Rose. Bem-vinda, Rose. Gente, se vocês tiverem dúvidas, tá? Nós somos enfermeiros, especialistas em unidade de terapia intensiva, urgência e emergência, outras especializações também, cardiologia, hemodinâmica. Se vocês tiverem dúvida, já pode deixar aqui, tá? Nos comentários, que a gente vai tentar acompanhar todos. Às vezes dá uma falhadinha aqui nos comentários, mas nós vamos responder a todos que a gente conseguir ver aqui, tá bom, gente? Olha, alguém perguntou assim, qual a gravidade da bactéria KPC? Na verdade, a bactéria KPC ele é um grupo de bactérias, né? E algumas bactérias presentes nesses tipos de grupo podem ser sensíveis ou não ao antibiótico. Então, isso vai depender se é uma bactéria sensível ou não ao antibiótico, para a gente colocar o grau de gravidade desse tipo de bactéria, né? São bactérias que geralmente são encontradas aí dentro do ambiente hospitalar, principalmente em unidade de terapia intensiva. E se ela for uma bactéria que ela não é resistente ou sensível, né, ao antibiótico, aí nós temos que isolar esse paciente e tentar promover ali um tipo de combate mais eficaz o possível, porque pode ser que o paciente esteja só passando por um processo de colonização ou que ele esteja realmente contaminado, né? Então, a diferença é um pouco grande aí em relação à contaminação da bactéria, né, por colonização ou contaminado. Mas é muito importante aí todos os profissionais fazer os usos dos EPIs, né, como óculos de proteção, dependendo do tipo de procedimento que vai ser realizado, a touca, como o Fabrício está utilizando, luva de procedimento, higiene das mãos sempre antes, durante e após tocar ao paciente. São cuidados que nós da área da saúde sempre temos ao prestar qualquer tipo de atendimento para o paciente. Até porque esse tipo de bactéria só é identificado quando ele é sensibilizado, né, ao antibiótico, é feito um teste para saber. Então, nesse tempo aí, a gente coloca o paciente sobre vigilância, né? Então, ele se mantém sob vigilância e durante aquele tempo, se você não adotar esse tipo de precauções, você acaba passando o tipo de bactéria de um paciente para outro paciente. Aí aquele paciente que geralmente, teoricamente, estava saudável, acaba se contaminando se você não fazer o uso dos EPIs corretamente. Isso aí, gente. Desculpa, eu tô um pouquinho cansado hoje, né? O plantão foi bem corrido. Teve várias intercorrências aí durante o dia. Beijo, Rose. E o Diego até falando, né, sobre o uso dos EPIs. A gente anda com penduricalho, né? Hoje eu tô com o meu oxímetro aqui, com óculos. Não deu nem tempo de tirar, porque eu dei uma amarradinha aqui atrás. De touca, né? A gente ainda tá no hospital. Nosso plantão já terminou, né? Mas nós sempre fazemos live daqui, né? Mais interessante do que na nossa casa. E, enfim, estamos aqui para conversar com vocês, tá bom? Eu vi uma pergunta aqui da Nilda Lima. Ela falou, Oi, Nilda. Tive câncer de mama, fiz tratamento e agora estou com cisto na tireoide. Pode virar câncer? Nilda, o que a gente tem que Obrigado, Betânia, pelos presentes. O que a gente tem que pensar, Nilda, é que todo cisto, ele tem a sua benignidade ou a sua malignidade, né? E a tireoide, nós temos 2 tipos de anomalias na tireoide. Pode ser o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. Cá, já te respondo. Geralmente, o hipotireoidismo, ele é mais complicado, tá? Você consegue ir lá? Tá bom. Só pra mim terminar de responder a Nilda. O Diego vai se ausentar um pouquinho, tá, gente? Mas ele já tá voltando aqui.
O hipotireoidismo, ele costuma ser mais agressivo, ele costuma trazer consequências mais graves, né, para o nosso organismo, porque se trata da produção exacerbada de um hormônio, né, no nosso organismo. E está ligado diretamente ao hipotálamo, né, na nossa cabeça, tá? Geralmente o hipotireoidismo, ele também causa aquela pápula, então aqui a região do pescoço, ela fica bem inchada, né? E no hipertireoidismo, ele traz também essa exacerbação da produção, principalmente do T4 livre, né? Mas ela não é tão perigosa como no hipotireoidismo, tá? Muitos casos de hipotireoidismo, a pessoa ela precisa fazer a retirada do cisto, né? Quando há esse cisto. Claro que tem toda uma consulta, né? Tem toda uma biópsia primeiro para a gente ver se tem malignidade, se é benigno, se tem alteração no crescimento, né? desse tumor. Mas, enfim, todo cisto ele é preocupante, né? A gente precisa de um cuidado e de um acompanhamento para ver se teve calcificação, se teve aumento, se manteve do mesmo jeito, tá bom? Vamos ver mais algumas perguntas aqui. Até a próxima, estou de plantão. Tchau, tchau, Rose. Bom plantão aí pra você. Diego já chegou aqui de novo. Tem um que eu gostaria de responder. Ele falou que ia responder. Pode responder. Olá, Cá, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Espero que você esteja bem. Em relação à pergunta da Cá, ela perguntou assim, se nós acreditamos que a pandemia acabou. Olha, Cá, eu acredito assim que a pandemia ela veio aí para nos deixar um pouco abalados, né, digamos assim. Infelizmente, nós tivemos muitas perdas em relação à pandemia do coronavírus, né, do Covid-19. Mas eu acredito que a pandemia ela veio para ficar, infelizmente, assim como outras endemias, como digamos assim, a dengue, né? É algo que a gente aprendeu a conviver, né? Ainda nós recebemos pacientes aí com Covid-19, né? E, infelizmente, é algo que nós vamos ter que aprender a conviver com isso. De uma certa forma, isso nos deixou mais próximos, né? Os profissionais de saúde, eles foram mais requisitados em relação aos tipos de precaução, né? O do que fazer, o que não fazer dentro de um quadro, né, que abale aí a saúde da sociedade em si. Acredito que as classes, elas acabaram se estreitando também, né, na verdade. As pessoas começaram a conversar mais sobre saúde, eu acho que nos despertou um pouco mais, né, em relação a isso. Infelizmente, tivemos grandes perdas, né, no mundo todo. Então, eu acredito que a pandemia ela não acabou, né? Acredito que nós teremos assim momentos de descanso em relação a isso, mas é algo que sempre pode acontecer, um caso ou outro, né? Plantão passado meu, nós estávamos com 2 pacientes que estavam positivos para Covid-19, né? O que acontece, infelizmente, ainda é que as pessoas acabam levando a pandemia como algo passageiro, que já aconteceu, que teve aquele boom e acaba esquecendo, né, de todas as precauções, e isso não pode acontecer. Porque já pensou, nós profissionais da área da saúde, se nós tivermos esse tipo de pensamento também, a gente acaba contaminando os pacientes que entram lá saudáveis, né, para realizar um tipo de procedimento, mas se a gente não levar a sério em relação ao uso, né, dos EPIs e as medidas utilizadas aí para que a gente não contamine outros pacientes, os pacientes acabam saindo de lá mais, digamos assim, com a saúde prejudicada do que entraram, né? Mas eu acredito que a pandemia ainda não acabou e é algo que veio para ficar, infelizmente. E não é essa a intenção, né? O paciente chegar lá já com um tipo, com a colônia de bactéria ou de vírus e sair com outro problema maior, né? Então a gente sempre tenta evitar realmente, se policiar, né? Principalmente o enfermeiro com a sua equipe, se policiar no uso dos EPIs, né? Verdade. Na troca desses EPIs também é muito importante de paciente para paciente. Higiene das mãos nem se fala, né? A gente Sim. fala isso todos os dias, né? Isso é digamos que um ritual nosso, né? A higiene das mãos tem os momentos certos, né?
sempre antes do contato com o paciente, durante, após, a todo momento a gente faz a higienização das mãos, né? E o uso dos EPIs, principalmente para evitar, né, a proliferação e também a contaminação cruzada, né? Que a gente pode levar para um paciente. Então, realmente não é essa a intenção, né? E sem contar assim também que o Covid, né, Fabrício, ele acabou deixando em muitas pessoas sequelas, né? Sequelas neurológicas e sequelas, assim, que ficam de fato para o resto da vida, né? As pessoas, assim, estão desenvolvendo ainda alguns tipos de sequelas que estão sendo estudadas, né? Sequelas em relação não só à parte respiratória, mas de locomoção também, da fala. Outras pessoas tiveram problemas, assim, digamos assim, afetou a parte do olfato, do paladar, da audição, né? Pacientes que ainda apresentam aí um problema na marcha, ou seja, não conseguem andar ou deambular como antigamente, né? Infelizmente isso acontece muito. As sequelas provenientes aí do Covid-19. Sim. Gente, vamos fazer só um negócio aqui. Vamos compartilhar essa live para mais pessoas entrarem, para fazerem perguntas em relação à área da saúde, né? Se vocês quiserem alguma dica, eu vi até a pergunta, a Jussi comentou, né? Me dá um conselho, pode perguntar, a gente vai fazer isso, tá? E aqui no cantinho, ó, tem um botãozinho assim, uma setinha. Vamos compartilhar essa live, compartilha aí com seus amigos. Mara Brito, gostaria de responder você. Envia coraçãozinho também, é só clicar bastante na tela, tá? Para essa live subir, para mais pessoas entrarem. A gente tá aqui para falar sobre saúde, para tirar dúvidas de vocês, né? E a gente tá aqui com muito carinho por vocês, para vocês, tá bom? Então, se vocês compartilharem a live, a gente consegue alcançar mais pessoas, certinho? Ô, Mara Brito, assim, gostaria de responder você, tá? Não entenda como uma resposta um pouco grosseira, mas é só para que você entenda. O que você nos disse, ela trouxe assim pra gente, que os hospitais não fazem higienização. Isso não é uma verdade. Tanto que os profissionais da limpeza, nós dependemos muito dos profissionais da limpeza. Quando um paciente recebe alta, para que tenha ali a higienização terminal daquele leito, seja ele um leito de enfermaria, ou de unidade de terapia intensiva, ou até mesmo um leito cirúrgico, para que outra cirurgia ou outro paciente possa ser admitido ali naquele espaço. Isso é tão severo que, às vezes, a cirurgia elas são atrasadas, elas não acontecem como são colocadas no quadro do mapa cirúrgico, justamente por não ter acontecido ali a higienização daquela sala. Para dentro do campo do centro cirúrgico, é tão severa essa questão da higienização que jogam-se água na parede, no teto, nas partes assim, na lateral das paredes, que tem que ser arredondadas para que não tenha um acúmulo de sujeira, rodapés, né? Nos rodapés. Então, o ambiente hospitalar ele é todo pensado para que tenha esse tipo de higienização. No leito de UTI, quando o paciente recebe alta, acontece do mesmo jeito. Aquela parte toda da lateral da cama, a cama é higienizada, as bombas de infusão são higienizadas, o colchão ele é lavado e a gente só pode receber outro paciente naquele leito de UTI quando esse tipo de higienização acontece. E se não acontecer, o que faz? O leito fica bloqueado. Então é muito importante a gente deixar claro que todo o ambiente hospitalar, ele é contaminado? Sim, ele é contaminado, mas também ele é higienizado diuturnamente. Não para, tanto é que os profissionais da área da limpeza são os mais importantes dentro do ambiente hospitalar. Mais importante que médico, que enfermeiro, que técnico de enfermagem, porque se o profissional de limpeza não passar recolhendo o lixo que nós utilizamos para desprezar ali os materiais contaminados, o paciente continua doente, né? Então é muito importante a gente deixar isso claro, que o ambiente hospitalar ele é higienizado sim, até o tipo de luz que entra no hospital, ela é pensada. Será por que a gente não vê parede de hospital vermelho sangue? Ou será que a gente não vê um preto escuro? Então até o tipo e o tom da cor das paredes é pensado. Então ele é um ambiente totalmente pensado. A ventilação do ambiente ela é pensada e a higienização acima de tudo isso. Então, só para deixar claro, o ambiente hospitalar, ele é um ambiente limpo sim, tá? E ele é limpo a todo momento. Sim, sim. E esse é o nosso papel, né? A gente tá ali para diminuir essa contaminação, né? Então, realmente, o que o Diego falou tem todo sentido e é isso que acontece mesmo, tá? Até ele falando dos leitos bloqueados, quando o paciente recebe alta, dependendo da sua precaução, o leito ele precisa até ficar uma quantidade de horas, né? Verdade. Vazio, até ser realmente liberado para internar um novo paciente.
Aí muita gente pode comentar, mas no hospital público do SUS isso não acontece. Acontece, tá, gente? A gente tá falando de internação de longa duração, a gente tá falando de UTI, a gente não tá falando de pronto atendimento, de ambulatório, de pronto-socorro, que o paciente chega, toma medicação e vai embora. A gente tá falando de internações, tá? Eu vi um comentário aqui da Regina, ela tá preocupada com a febre maculosa. Regina, pode ficar tranquila, tá, em relação a isso. A febre maculosa é uma doença como qualquer outra, né, que existe aí. Ela é transmitida através do carrapato. Tem um tipo específico do carrapato que transmite, né? E o carrapato, ele tem que estar contaminado porque ele é o vetor, ele só carrega essa bactéria, né? E aí, quando ela entra em contato com o ser humano, realmente ele precisa de cuidados, né? Ele precisa de tratamento adequado, de preferência no hospital de referência, né? No centro de referência. Mas, assim, ela é considerada rara, tá? Isso não acontece muito. Acontece mais em regiões de interior, em região que realmente, por exemplo, sítios que tem, né, Essa parte criação silvestre, de, né? criação de animais, né, de vaca, de boi, de galinhas, né? E aí pode acontecer, mas é muito raro um carrapato picar a gente, né? Durante toda a minha vida eu fui picado uma vez, eu fui pro sítio e um carrapatinho bem pequenininho grudou em mim quando eu cheguei em casa, em casa na cidade. Eu olhei e tinha sido picado, né? Mas, graças a Deus, não aconteceu nada e realmente é muito raro, tá? Ah, O que a sim. gente pode fazer para evitar é a gente fazer a Sheila, já respondo higiene, você, né? A tá? gente se higienizar a todo momento, né? Estar sempre de olho no nosso corpo quando a gente for tomar banho, né? E se tiver alguma presença de algum bichinho, a gente fazer realmente a retirada e ficar de olho nos sinais e sintomas, tá? Sim. Só respondendo a Sheila Gentil, né? A Sheila e a Mônica, acredito que elas fizeram a mesma pergunta. Nos perguntaram assim de que área nós somos, né? Eu sou enfermeiro, trabalho em unidade de terapia intensiva adulta. Também dou plantões, no caso, na unidade de terapia intensiva da pediatria. Trabalho também com a parte hemodinâmica e cardiológica. Eu gosto muito dessa área, assim, mais intensivista, é o que eu me vejo fazendo, assim, para o resto da minha vida. Então, sou enfermeira especialista em unidade de terapia intensiva, urgência e emergência, e também na parte de hemodinâmica e cardiologia. E você, Fábio? E UTI E o neonatal, UTI né? neonatal, né? Pediatria, se Pediatria, vocês tiverem gosto alguma muito. pergunta em relação à criança, tá? Sei que tem muitas mamães aí que estão assistindo a live. Está aqui um especialista em crianças, tá bom, gente? Eu sou especialista também em urgência e emergência, sistematização da assistência de enfermagem, que é a SAI, né? Que é muito importante. Acontece, né, o processo de enfermagem dentro dos hospitais, a gente cria regulações, a gente cria processos para realmente serem seguidos e acontecerem da melhor forma para o cliente, né, que é o paciente, que é o nosso resultado final. Também sou especialista em UTI, unidade de terapia intensiva, tá? Então tem algumas quilometragens aí já. A Letícia comentou, né? Meu pai tem fibrose pulmonar e está internado usando alto fluxo. Tem como ter o item em casa? Leti, o que a gente tem que pensar primeiro, antes de pensar em uma alta, né, para casa, é a estabilidade hemodinâmica do seu pai, né? E a gente tem que pensar que o alto fluxo, ele necessita um pouco mais de uso de oxigênio, de O2. E talvez, né, quando seu pai fosse para casa, uma bala de oxigênio não fosse o suficiente para manter esse catéter de alto fluxo, né? Que quando a gente usa a oxigenoterapia, que é um tipo de droga, tem várias quantidades, né? A gente mede por litros por minuto. E no alto fluxo a gente geralmente usa uma litragem, 1 litro maior por minuto, né? Um catéter nasal, que é aquele que a gente coloca no nariz, simplesinho, a gente usa 2, 4 litros por minuto, né? No alto fluxo a gente já pode pensar em 12, 18, 20, né? Até mais, se for no caso necessário, junto com o umidificador, né? Para o paciente não ter lesões. E depende muito também do tipo de dispositivo que você tem à sua disposição. Lembrando que cada tipo de dispositivo, ele é responsável por fornecer para aquele paciente cliente uma litragem de oxigênio. Também não adianta nada você ter à sua disposição um catéter nasal, que é aquele que vai no narizinho assim, que muitas pessoas falam catéter tipo óculos, e você colocar acima de 5 litros, que não vai ser eficaz. Sim. Você vai ter, no caso, lesão na narina, né?
por queimação, no caso, vai queimar suas vibrisas, que são esses pelinhos que nós temos no nariz, e não vai ser eficaz. Então, cada tipo de dispositivo, ele é responsável por fornecer para o paciente uma quantidade de litro de oxigênio, né? Oxigênio. E o catéter de alto fluxo, ele sempre tem que estar associado a uma pressão positiva e uma pressão negativa, né? Então, às vezes, você não tem à sua disposição esse tipo de catéter em casa, por não ter o tipo de manutenção que seria necessário para que você faça o uso desse dispositivo, né? Porque você tem que ter à sua disposição o ar comprimido, você tem que ter à sua disposição o oxigênio. O oxigênio você consegue ter ele através da bala de oxigênio, mas e o ar comprimido? Filtro, né? E o filtro também. Né? Alto né? fluxo a gente usa muito o filtro, né? O filtro EPA para poder fazer a filtragem desse ar, né? Que vai entrar em contato com o paciente. Como a gente disse, o oxigênio muitas pessoas não dão muito valor, mas é uma droga. Tá? A mais cara do hospital. É uma droga a mais cara do hospital e ela tem que ser prescrita pelo médico. E aí a gente tava falando de saturação e eu tô aqui com o meu oxímetro aqui pendurado, né? E eu tenho ele portátil. Eu tava até usando no plantão, mas eu já higienizei, tá, gente? Só pra mostrar pra vocês, ó, que interessante. Rose, já respondeu você. Aqui tem a saturação de oxigênio por minuto, né? E geralmente nem uma pessoa saudável, né? Eu me considero uma pessoa saudável, eu não tenho 100% de oxigênio, né? Eu estou aí com 97. Aí tá ao contrário, mas dá pra ver que é um 9 e um 7, né? E eu oscilo entre 97 e 96, né? E pra gente manter essa oxigenação no paciente, por exemplo, com fibrose pulmonar, a gente precisa de ofertar uma quantidade maior de oxigênio, tá? É isso. E às vezes, nem sempre o desconforto que aquele paciente apresenta naquele momento, a gente consegue suprir esse desconforto respiratório só com oxigênio. Então, é deixar bem claro que nem todo tipo de paciente que está com dispneia, ele precisa receber oxigênio para que ele fique bem, né? Porque aí a gente já pode levar o paciente a uma intoxicação por excesso de oxigênio. Então, isso acontece, né? Não é só porque o paciente está lá com desconforto respiratório, aí eu coloquei o oxímetro nele, nossa, mas tá saturando 97%, então vou colocar oxigênio nele? Não, você não vai colocar oxigênio nesse paciente. Aí você tem que trabalhar a sua mentalidade para que você faça uso de medicações acessórias, que podem ali abrir os alvéolos pulmonares daquele paciente, melhorar a posição do paciente. Às vezes o paciente está deitado sobre si, sentado sobre si, e aí ele tem essa musculatura acessória dele aqui, prejudicada, porque ele não consegue ter a expansibilidade pulmonar. Então tudo isso é levado em consideração, né? Por isso nós temos os fisioterapeutas, que eles entendem um pouco mais sobre isso, mas nós também, enfermeiros, nós recebemos o treinamento para isso, né? Então, são profissionais que são muito importantes, né, dentro do ambiente hospitalar. Eu gostaria de responder uma outra pergunta aqui, que a Rose Fagundes nos disse assim, se a escola de formação influi na hora da seleção para um processo de admissão hospitalar. Não, eu vou dizer para você que não, Rose. O que vai influenciar não é o nome da escola onde você se formou, e sim o tipo de informação que você consegue levar naquele momento da entrevista. Você é uma pessoa que se destaca por falar bem, é uma pessoa que se destaca por expor o que você conhece de uma forma que todos consigam entender, é uma pessoa que faz uso de termos técnicos para se referir a uma patologia. Como que você se posiciona diante de uma entrevista, entende? Então é tudo isso que vai trazer para você uma aprovação, positiva ou negativa. Porque você pode muito bem ter se formado, sei lá, na PUC, aqui em Goiânia, que é a Pontífica Católica, né? É uma universidade renomada, digamos assim, ou na UFG, que é a Unidade Federal de Goiânia, e você não saber conversar, você não saber atender bem o paciente, ou se portar diante de uma entrevista. Então é a forma como você se vende, entende? É como que você vai se portar nessa entrevista, mostrar que você tem domínio daquele momento ali, que você não está sendo influenciada pelo que os outros dizem, e isso acontece muito. Às vezes eles colocam uns casos clínicos e no que as grandes pessoas pensam, assim, aí você vai meio que naquele movimento e acaba concordando com tudo, e aí você não é uma pessoa que se destaca. Então você tem que observar, você tem que chegar num ambiente e ser um pouco assim, analista. Eu mesmo contar um caso rápido. Estava participando de um processo seletivo e era uma sala branca, todas as cadeiras bem posicionadas e as pessoas se sentavam. Ninguém estava querendo sentar à frente porque não queria se expor, e eu já cheguei e sentei à frente. E atrás da pessoa que estava entrevistando tinha um marca-texto
rosa bem no canto da parede. E aí, no momento que ela estava apresentando, fazendo os questionamentos, que era uma entrevista aberta, que acontece muito hoje em dia, né? Que os profissionais acabam nos colocando assim para ver se como que você se porta em sociedade, a forma como você fala e tudo mais. E aí, quando ela se dirigiu a mim para fazer as perguntas, eu cumprimentei ela e a todos da sala e falei assim, olha, caso você precisa ali do seu marcador, ele está localizado atrás de você, ali no canto da sala. Aí ela ficou um pouco surpresa e falou assim, nossa, nem eu sabia onde que estava esse marcador. Ela, nossa, mas você é uma pessoa que observa bastante, hein? Então eu já usei isso como um ponto positivo para mim. Através dessa observação que eu fiz, que outras pessoas às vezes tiveram acesso a essa mesma percepção, mas elas não assim, expôs, não verbalizou aquilo. E aí eu utilizei isso para falar, olha, eu sou uma pessoa que presta atenção sim, inclusive já aconteceu um caso assim, assado. Então usei aquilo ao meu dispor. E eu não falei em momento nenhum, olha, eu sou formada na Universidade Estácio de Sá, que é onde eu me formei. E isso não contou como ponto positivo, mas acredito a forma como eu me portei. Consegui a vaga de emprego, né? Passei em primeiro lugar, mas fiquei muito feliz com isso. Então, só respondendo a sua pergunta, seria que não influencia não, tá? É a forma como você se põe. E assim, eu posso falar isso também com propriedade, né? Já que eu participo desses processos, né? E a gente avalia muito, hoje em dia... Claro que a sua vivência, né, o seu currículo, ele faz diferença, né? Os cursos que você tem, as suas experiências profissionais. Só que hoje em dia, não é só isso mais, né? Hoje em dia você ter uma formação, seja técnico de enfermagem, seja graduação, já não está sendo mais suficiente, né, para o mercado de trabalho. Você precisa sempre de uma especialização, de um mestrado, de um doutorado, ou de um curso de especialização dentro do técnico, né, porque o técnico hoje ele pode se especializar em várias áreas, né, dentre elas instrumentação cirúrgica, e tem várias etapas, né? Geralmente você passa por uma prova, né, uma avaliação específica, seja online, seja presencial. Tem a avaliação do currículo, tem a conversa, né, com o RH e com os gestores do setor. A parte né? técnica também, né? E tem um fator, uma série de fatores que são evidenciados e avaliados nesse momento, que seria a sua proatividade, a sua competência, a sua estabilidade emocional é muito importante. Empatia, a sua empatia, a sua forma de lidar com as pessoas. Então, tudo isso é avaliado. E hoje em dia, essa entrevista com o RH e com os gestores, ela acaba sendo mais importante do que o seu currículo ou do que a sua prova, tá? Tem muita gente que, por exemplo, a prova vale 100, tirou 40 na prova, mas se deu muito bem na entrevista, né? E foi contratado. Sim. Então, assim, é uma somatória de pontos, tá? Então, a dica que a gente dá para vocês se preparem para a entrevista, né? Para quem estiver procurando emprego por agora, se preparem para esse momento de conversa com o RH. Já vai preparado para responder as perguntinhas clichês, né? 3 qualidades, 3 defeitos, o que você acha que você tem que melhorar. Porque isso sempre é perguntado nas entrevistas, né? E muitas vezes a gente não tá preparado e não sabe responder. E a gente não quer saber se você vai falar coisas bobas, mas a gente quer uma resposta rápida, né? Seria essa proatividade, essa agilidade em responder. Sim. Tá bom? Outra pessoa perguntou aqui, já saindo um pouco desse momento aí de conselhos, né, para ingressar na área de trabalho, mas vale lembrar também que é importante, né, e deixar ressaltado essa parte da empatia. Já aconteceu em um processo seletivo meu, uma pessoa chegar totalmente atrasada, né, no processo seletivo e pedir para que se eu pudesse ceder ao meu momento para que ela se apresentasse, porque ela tinha um compromisso muito grande, que ela não poderia perder, e era relacionado à saúde. Eu falei assim, não, tudo bem, sinta-se à vontade, depois a gente continua da onde a gente parou e tudo mais, e a pessoa foi e se apresentou. Aí depois que a pessoa, ela pediu licença, saiu da sala, e quando terminou o processo seletivo, aquela pessoa entrou e ela era gestora do hospital. Então, assim, algo, poxa, aconteceu comigo. E se eu não tivesse sido um pouco empata naquele momento, será que eu teria ido bem naquela avaliação? Então, às vezes acontece muito, né? Você vai ser testado de todas as formas.
conhecimento específico, a sua prática, como que você domina ali uma intercorrência, como que você vai agir. Então, tudo isso é muito avaliado hoje em dia, e não só o seu currículo, se ele é num local que tem nome e renome ou não, tá? Agora, partindo aqui para uma pergunta, a Vitória perguntou assim, estou com um caroço no pescoço, será que pode estourar? Então, Vitória, nos traga um pouco mais de informação, porque o que acontece aqui nas lives, no caso, é que às vezes as pessoas nos trazem um pouco de informação, mas não fala como que aconteceu esse caroço, em que período, para as mulheres, é no período menstrual, antes ou após, foi após comer alguma coisa, porque veja bem, se esse caroço apareceu em você depois que você teve contato com algum tipo de substância, então pode ser de etiologia alérgica, ou esse caroço apareceu em você quando você está no período pré-menstrual, então pode ser algo ligado à questão hormonal, e esse caroço apareceu em mim, doutor, ou Diego, depois de que eu tive contato com um inseto. Então, assim, tem que nos trazer mais informação para que a gente possa orientar você, tá? E tipo de caroço que estoura, para que o caroço estoure ou ele se rompa, ele tem que estar preenchido com algum tipo de solução, né? Ou seja, ele sanguinolenta ou pus, e ele tem que estar mais exteriorizado. Ou pode ser um caroço que ele está mais interno, que você vai e palpa, aí você se toca e sente um caroço. Será o que pode ser? Mas for nesse local aqui é as minhas amêndoas, então tá tudo bem. Nossa, mas e se for mais para baixo? Será o que pode ser? Então, assim, com mais informação, acho que a gente consegue te ajudar melhor, tá bom? Um comentário da Azura, eu acho importante a gente falar sobre isso, a gente falou um pouquinho já, né? Ela falou, fiz uma bariátrica e quando cheguei no quarto, a cama estava suja de sangue. Pode ter duas possibilidades, tá, Azura? Você fez bariátrica, então você precisou ser entubado, você precisou ser sedada, e talvez faça parte aí da parte hipnótica dos sedativos e você ficou um pouco confusa. E a gente imagina muitas coisas, tá? Mas pode ser algo muito sério também, que seja verídico isso, que você chegou no quarto e estava sujo de sangue. Hoje em dia, nos hospitais, isso não pode acontecer, tá? Isso aí é caso de notificação compulsória, é caso de notificar o hospital, porque a SCIH ela tem que cair em cima disso para saber o que aconteceu. Porque isso aí é um erro, tá? Que pode levar ao dano, né? Um dano maior ao paciente ou não, tá? Sim. Então, isso não pode acontecer. Tá bom? Então, quando vocês verem algo errado em relação principalmente à higiene do local, ao profissional te atender, né, sem luva, sem ter higienizado as mãos, de ter algum tipo de secreção no chão e o pessoal demorou para limpar, isso tem que ser notificado. Como que a gente faz isso? A gente vai até o gestor, até o supervisor do plantão, que seria o enfermeiro que está ali comandando, né, aquele plantão, e a gente informa para ele, né? Obviamente, a gente espera que todos os supervisores estejam aí preparados, né, para levar essa notificação adiante, já que se trata de algo muito sério, né? A gente tem que controlar, ou pelo menos tentar, na maior parte do tempo, controlar esse tipo de intercorrência, né? Porque isso não é normal acontecer, tá? Moro no sítio, meu pai tem bicho, a Vitória tinha comentado. O Eduardo falou assim, eu quero que as enfermeiras venham cuidar de mim. O Eduardo, aproveitando esse gancho aí, tá, Eduardo? Não fique chateado, mas infelizmente a parte da enfermagem ela é um pouco sexualizada, né? Infelizmente, assim, algumas pessoas têm esse tipo de fetiche, que a minha esposa vestida de enfermeira, ela é sensual. E olha, se você vê realmente como nós enfermeiros nos vestimos dentro de um ambiente hospitalar, eu acredito que vai ser mais broxante do que estimulante para você. E a enfermeira, ou o enfermeiro, no caso, que foi cuidar de você, ele tem que olhar para você como paciente, como cliente, né? E não como um ser humano que ele vá se relacionar afetuosamente, amorosamente. E é assim que nós vemos os nossos pacientes, né? Eles estando com roupa ou despidos, dependendo do tipo de procedimento que será realizado, nós enxergamos sempre, todos sempre vocês como uma pessoa que precisa de cuidado, merece ser cuidada, porque o amor ele fica da porta do hospital para fora. Tanto é que quando você recebe um parente ou um amigo que é próximo a você, dependendo do tipo de procedimento clínico cirúrgico que ele vai incorrer, você não participa do procedimento, para que as suas emoções, para que a sua afetuosidade amorosa, ela influencia na forma como você vai agir ali como profissional. Então, quando nós, profissionais, entramos ali da porta do hospital para dentro, ou quando a gente coloca essa roupa aqui, nós esquecemos de toda essa parte sexual, de toda essa parte amorosa, tá, Eduardo? Então, assim, não espere que uma enfermeira vai atender você, que ela vai te olhar de um olhar diferente, que isso não acontece, só deixando claro isso.
A Vivi comentou, no oxímetro, a oxigenação é boa a partir de quanto? Para uma pessoa, né, que se considera saudável, que não tá passando por nenhum problema de saúde, né, que enfim, não tenha nenhuma patologia associada, a partir de 92, tá? De 92 até 100% é normal, lembrando que 100% é muito raro. Pessoas, até mesmo pessoas que não são tabagistas, eu mesmo, né, não sou tabagista, não faço uso de tabaco, estou saturando hoje 96% a maioria do tempo, tá? Então, a partir de 92 para cima é normal. Abaixo disso, a gente já pode começar a se preocupar um pouco, né? Em relação ao pulmão desse paciente, como que tá. Mas a partir de 92 para cima é considerado normal. O Cleidson Dias pediu para que a gente mande um abraço para Canela dos Fogos. Manda um abraço. O pessoal de Canela dos Fogos... Dos frangos, desculpa. Dos frangos? Canela dos frangos. Ó, pessoal, Canela dos frangos. Um abraço para vocês e um beijo do pessoal aqui de Goiânia, tá? Sejam bem-vindos à live. Olha, uma pergunta para você, Diego. Ana Clara Lousada, paciente pediátrica, frequência cardíaca 155 a 7 dias, afebril, em uso de sabutamol de 4 em 4 horas. Preocupante? Olha, sim, depende. Qual que é a idade? Nós entendemos como pediatria profissionais acima de... pacientes, no caso, acima de 6 meses. Então, assim, qual que é a idade da criança? É 1 ano, 2 anos? Porque através disso que eu vou precisar para você se é preocupante ou não por conta dessa frequência cardíaca que está 155. Geralmente, essa frequência cardíaca de 165, 155, acima de 150 é para neonatais ou lactentes. Ou seja, aquelas pessoinhas que tem ali entre 28 dias, estourando no máximo 3 meses de idade. Então, se a sua criança ela tem um pouco mais de idade do que isso, é sim preocupante. Porém, o salbutamol também, um dos eventos adversos ou dos efeitos adversos que ele pode causar na pessoa, dependendo da dose que ele é utilizada, é a taquicardia. Então, excesso de salbutamol traz taquicardia para o seu usuário. Então, por isso que o salbutamol ele deve ser utilizado apenas nos momentos de crise ou quando prescrito. E dependendo da forma como ele é prescrito, ele pode trazer ataque cardíaco para o paciente em questão. E não é porque está prescrito de 4 em 4 horas e o meu paciente, ou seja, aquela pessoa teve uma melhora do quadro respiratório, que eu realmente vou fazer as doses de 4 em 4 horas, porque pode ser que isso esteja estimulando aí, no caso, o ataque cardíaco. Então, tem sempre que ser reavaliado. Se o meu paciente teve melhora, se a pessoa teve melhora, que está fazendo a utilização ali do salbutamol, e aí diminuir, quem sabe, a dose, se vai ser 4 puffs, 2 puffs, e quem sabe aumentar, ou seja, espaçar mais essas doses de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, ou apenas nos momentos de crise, tá bom? Isso aí, gente. Vamos ver aqui mais comentários. Eu tô tentando rolar aqui sem sumir os comentários, gente, porque eu sou péssimo com essas rolagens aqui de comentário. Silviane Lopes, meu marido chegou no hospital com saturação de 69. Silviane, eu espero muito que o seu marido esteja bem neste momento, tá? Que ele já tenha se recuperado aí desse quadro, que eu não sei qual é, mas 69 é preocupante pra gente. Indicação de intubação, paciente que não é DPO-cítico, ou seja, que não faz uso de tabaco, ou que ele não é fumante de longa data, ou que não tenha nenhuma patologia ligada à questão pulmonar, abaixo de 80% já é indicativo de intubação orotraqueal. No caso de 69 é algo preocupante, porque quando a gente não recebe a quantidade de oxigênio necessária, nós temos perca de neurônio e também de algumas partes digamos assim, de tecidos. Então, se o paciente está saturando 69 por muito tempo, ele pode ter ali uma perda de tecido, né, de algum órgão, digamos assim, do coração, ou até mesmo do fígado, do pulmão. Geralmente acontece da periferia, ou seja, das pontas para o centro. Então, é importante, tá, essa questão da saturação, mas eu espero que ele tenha saído bem dessa, ou que ele tenha sido entubado e logo sido extubado e tudo tenha ocorrido bem, tá? A Cotinha Ferreira, oi garoto, sou fã de vocês, a beleza de vocês chama atenção. Ah, obrigado! Beleza exótica, né? Né?
Olha, tem uma pergunta aqui legal da Mônica Moura. Como é tratar de paciente terminal? Mônica, confesso pra você que é uma descoberta diária. Não existe uma cartilha que você se ampara ou se prepara para cuidar de um paciente terminal, né? Antigamente nós fazíamos o uso aí de paliativo, né? Paliativo exclusivo, paliativo proporcional, predominante, mas é um pouco difícil responder essa pergunta sua, porque o paciente, ele tem um prognóstico, né, terminal, não tem um prognóstico positivo, porém, ele pode apresentar momentos de melhora. E aí, o que nós vamos fazer nesse momento de melhora? Vamos ofertar para aquele paciente uma visita estendida ou permitir com que aquele paciente vá para a enfermaria e ali ele consiga viver com seus familiares de uma forma mais aconchegante, ou proporcionar para aquele paciente para que ele vá para casa e termine os seus dias em casa. Então é muito importante essa conversa, né, no ambiente hospitalar ou entre os profissionais de saúde, para que a gente trate melhor essa questão do paciente terminal. Porque senão, se a gente não tratar bem ou se não falar sobre isso, não tem como a gente evoluir, né? Evoluir no tratamento do paciente terminal. E mais do que isso, para que a gente possa orientar os familiares. Olha, o seu familiar, ele está indo para casa porque nós acreditamos que o melhor para ele é findar os seus dias ao lado de quem ele ama e ter ali em volta dele pessoas conhecidas. Porque pensa bem, a sua última visão, a sua última percepção de mundo, um profissional com um jaleco ou de uma roupa de um rosto estranho. Você está ali passando por algo ruim e você não tem alguém que você queira bem ou que te traz uma paz do seu lado. Então é muito importante. Eu mesmo, na UTI que eu trabalho, paciente que ele é terminal e o familiar insiste em deixar o paciente dentro da unidade, eu sempre oferto para eles a visita flexível, ou seja, eles podem entrar o momento em que eles quiserem dentro do meu plantão, desde que seja de uma forma assim coordenada, para que ele possa se despedir do paciente no caso. Mas o que nós temos que pensar hoje em dia é até onde o meu amor vai? Será que eu exigir que aquela pessoa termine seus dias num leito de UTI, passando por procedimentos desnecessários? É amor isso? Então é importante falar sobre isso, né? É a mesma questão, não é o tema da live, mas é a mesma questão do aborto. Eu acho que é super errado o aborto. Eu acho que é super certo. Mas em nome de quê? Né? Então é o que a gente tem que pensar em relação ao paciente terminal. Eu exigi que aquele paciente fique entubado porque em nome do meu amor ele vai passar mais 5 dias. Mas você já se perguntou 5 dias para uma pessoa em cima de uma cama, sentindo dor, sofrendo por procedimentos invasivos, ao lado de pessoas totalmente desconhecidas, em um ambiente com temperatura controlada, porque não pode estar abaixo de 23 graus, ou seja, às vezes não é quente o suficiente, sendo privado de liberdade de ir no banheiro, tendo que defecar em fralda, porque não pode ser levado ao banheiro. Então, é algo que a gente tem que levar em consideração, tá? Essa questão. Mas eu digo pra você que é um exercício diuturno, que você tem que pensar qual que é o melhor para o paciente, mas pensando como paciente, não como profissional. Essa é a minha visão. Assim, um dos hospitais que eu trabalho, a gente trabalha diretamente com pacientes paliativos, né? Digamos que 90% dos pacientes são paliativos exclusivos em fase final, né? Claro que tem paciente paliativo que vai para casa, né? O paliativo não quer dizer que o paciente vai morrer, mas que talvez o tratamento invasivo não seja uma solução, né? Uhum. Já que não tenha uma melhora no quadro clínico, né? Mas nós lidamos diretamente com esses pacientes, né, em fase terminal, e vou contar um caso para vocês rapidinho de um paciente que me chamou muita atenção. Esse paciente, ele chegou lá, ele era super jovem, 37 anos, né? E ele começou a apresentar uma piora no quadro clínico dele. Ele começou a não conseguir se alimentar, né, por via oral, pela boca. Boa noite, Dora. E aí ele começou a apresentar uma piora no quadro clínico. A imunidade dele começou a baixar, ele não conseguia tomar as medicações por via oral. A gente começou a fazer via endovenosa, né, pela veia. E o paciente ele começou a ficar emagrecido, Ingrid, né? Começou a ficar desnutrido.
E daí a gente precisou fazer uma gastrostomia, né, nesse paciente, que é uma GTT, é uma alimentação que já vem aqui diretamente no estômago do paciente, né? E a gente faz essa ostomia aqui, esse furinho, e é passado no dispositivo. Pois bem, como a imunidade desse paciente estava baixa, ele não teve um pós-operatório satisfatório, né? E começou a dar problema essa ostomia dele. E ele desenvolveu uma sepse muito rápido, um processo de sepse. Sepse é uma infecção generalizada, né, na corrente sanguínea. A gente conhece, acho que vocês também sabem bem o que é septicemia, né? A gente ouve falar muito sobre isso. E esse paciente, ele tinha muito medo, né, do fim da sua vida. E ele tinha muito medo, assim, ele sentia muita dor quando a gente ia lá para conversar com ele, né? Ele, enfim, falava, não deixa. E ele tinha a esposa dele, né? Que foi até o último momento, ela estava do lado dele. E ele falava, não deixa eles mexerem comigo, eu não quero partir, não quero, né? Enfim. E esse paciente apresentou uma piora do dia para, né, em um plantão de noite para o dia, ele apresentou uma piora, ele foi para a sala de estabilização. E lá, esse paciente, ele começou a desaturar. A saturação dele começou a cair para 60%, 62%. Isso é muito para um paciente, né? Mas como ele tinha esse estado, né? Eu sempre falo estado paliativo, não era indicado intubação, já que esse paciente não tinha um prognóstico positivo, ele não melhoraria. Então, a gente acaba, se intuba esse paciente, a gente acaba prolongando o sofrimento dele, né? E aí a gente colocou uma máscara de Venturi nele, uma máscara de VNI, e a gente começou a fazer uma ventilação não invasiva nele, porém com uma quantidade maior de oxigênio. E daí o médico sugeriu para a esposa, olha, a gente pode fazer uma sedação nele, né? Mas é uma sedação que eu preciso ser sincero. Ele não vai voltar dessa sedação, se ele for sedado, tá? Mas como ele está agora, ele está sentindo dor, porque ele está consciente, apesar dele estar, né, passando por esse momento difícil, ele estava, a sua consciência ainda estava ativa. Percepção para dor, né? A percepção para dor ainda estava muito presente, né? Então ele estava sentindo dores. E seria uma sedação ali para ele partir, um alívio, para ele não sentir mais dores, né? E a esposa teve que decidir, né? Ficou por conta dela, mas ele foi bem sincero, ele falou, olha, ele tem uma quantidade X de horas de vida e você vai decidir se a gente faz a sedação, né, e você se despede dele, conversa com ele. Obviamente foi dito isso longe, né, do paciente. Que dor. Mas é algo que ela teve que decidir, né, entre abrir mão, né, é o que o Diego estava falando, por isso que eu quis contar essa história, né, de você abrir mão, né, mesmo a pessoa estando ali sofrendo, você quer, isso é totalmente compreensivo, né? Os acompanhantes, eles não têm e não precisam ter essa maturidade emocional. A gente tem porque a gente lida com isso todos os dias. Então, pra gente é normal, tá? Mas é muito complicado você jogar na mão de uma pessoa, né? Um companheiro, uma esposa, que ela tem que decidir a hora de você se despedir da pessoa e saber que ela não vai voltar. A consciência, né? Mas ela decidiu que ele iria ser sedado, tá? E esse paciente, ele foi sedado e em questão de, acho que 2h20 depois, ele, né? Partiu, né? E foi no momento que eu ia passar a visita, né? A gente foi para o horário de repouso. Na hora que eu voltei, eu fui lá olhar ele. E aí ela me olhou, eu não esqueço dessa cena, que ela me olhou e ela viu que ele estava começando a fazer o gasping. O gasping é uma respiração agônica, que a gente respira já e não é suficiente, né? É uma respiração assíncrona, não tem sincronicidade nenhuma. E daí ela falou, ele tá partindo, não tá? E aí como é que você tem que ter essa preparação, né, para lidar com esses pacientes? E ela perguntou para mim, ele tá partindo, não tá? Eu falei, olha, infelizmente tá. O doutor já conversou com você, né? A gente, infelizmente, não tem o que fazer por ele. O que eu te aconselho é a gente ficar aqui, né? Fiquei com ela, do lado dela, dando apoio, dando, né, toda a atenção. E, de fato, são momentos difíceis de você lidar com pacientes terminais, mas a gente precisa ter essa preparação, tá? É uma crítica que eu faço até para as universidades, as faculdades, que não tem tanta essa preparação. A gente aprende tanatologia com a vida, né? Com a vivência do dia a dia na profissão.
né? Trazer isso pro currículo estudantil, né? Esse Isso. tipo de conversação, né? Mas de uma forma geral é complicado. A gente às vezes chora, assim, a gente não vou mentir pra vocês, às Ser vezes a gente humano, fica abalado, vamos pra casa pensando no paciente, pensando o que a gente poderia ter feito pra ser uma partida melhor, mas nem sempre a gente consegue esse êxito, tá? né? Só respondendo aqui, uma pessoa perguntou assim, pessoal, eu vou responder isso, não, né, não temos problema em relação a isso, até porque nós estamos aí Obrigado, Rose. no mês do orgulho, né, perguntando sobre a minha sexualidade. Não é segredo para ninguém, eu estou aqui como profissional de saúde, estou aqui como enfermeiro para levar a educação continuada em saúde. Acredito que o meu conhecimento e o meu afinco, a minha intenção, né, de ajudar o próximo chega primeiro do que minha sexualidade. Mas respondendo à pergunta dos curiosos, sim, eu sou gay, não tenho problema em falar isso. Tenho orgulho de ser uma pessoa gay, né? Mas eu estou aqui como profissional de saúde hoje para trazer para vocês aí um momento de saúde e para que a gente possa trocar conversas e experiências um pouco mais, digamos assim, inteligentes do que isso, né? Do que ter essa percepção de que o outro é gay, o que vai mudar na vida de alguém, mas eu não tenho problema com isso, sou gay, sou casado com o Fabrício, nós estamos juntos há 13 anos, só deixando claro aí para quem tem esse tipo de curiosidade. Agora, respondendo aqui a Ingrid, ela disse assim, estou grávida e faço uso do AS, tem algum problema? Ingrid, vamos lá. Primeiro, mulher, eu quero saber se você tá fazendo aí direitinho o seu pré-natal. Obrigado, Rita. Tá sendo acompanhado? Qual é o profissional que tem te acompanhado nesse pré-natal? Já pediu algum tipo de exame? Quais são os exames que você tá fazendo? Porque se você faz o tipo do uso de AS, vou entender eu que você é uma pessoa hipertensa ou que você tem algum tipo de você não tem a sua pressão arterial regulada. Então isso é um sinal de alerta, porque muitas mamães, infelizmente, elas acabam morrendo no parto, ou até mesmo a criança, pela questão da eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, né? Então, você tem que ser uma pessoa acompanhada de perto e com apresentação de exames, digamos assim, que mensalmente, né? Mas em relação ao uso do AS em si, não tem nenhum problema para o seu bebê. Agora, será um problema para o seu bebê se os profissionais que estão te atendendo não estiver pedindo para você ou te acompanhando de perto em relação aos exames, tá? Então, assim, procure profissionais de qualidade, faça consultas rotineiras, no pronto atendimento mais próximo da sua casa. Se você sentir que você está sendo um pouco ignorada, negligenciada, procure outro profissional ou outro pronto atendimento. Nossa, o SUS está aí para atender as pessoas, né? Independente de bairro, mas vá atrás, tá bom? Peça para o profissional de saúde que está te atendendo, olha, me explica sobre um pouco da eclâmpsia, da pré-eclâmpsia, o que você pode me falar sobre, qual é o tipo de risco que eu vou correr, quando chegar o momento de eu ter o meu bebê, qual que é o melhor tipo de parto? É um parto que eu vou trazer mais segurança para o meu bebê e para mim normal? Ou é um parto que eu vou ter que fazer cesáreo? Ou é um parto natural? Qual que é o tipo de problema, de atenção que eu tenho em relação à minha pressão? Até quanto que a minha pressão ela pode chegar? Então são assim informações que para você são muito importantes caso você esteja tomando AS em relação à sua pressão arterial, tá? Mas só o AS em si, por questão do seu bebê, não. Agora o que pode acontecer é você ter um cortezinho e aí demorar ali a parar de sangrar, né? E ter a hemostasia, tá bom? Um beijo pra você e boa sorte nessa gravidez. Falando em sangramento aí, a Aline tinha comentado, né? Fiz uma cirurgia de esterectomia, 30 dias, tá saindo um pouco de sangue. O que eu faço? Olha, pode ter algum problema aí na cascata de coagulação, Sim. tá? Você precisa procurar um profissional para ele fazer uma avaliação, né, mais de perto, para saber o que está acontecendo, porque 30 dias após a cirurgia já não era para estar mais saindo nenhum tipo de secreção, principalmente sangramento, né? Então depende aí da cor desse sangue, da coloração, né? Se tem algum pus, alguma presença de infecção nesses pontos cirúrgicos ou da onde está saindo esse sangramento, né? Então você precisa procurar um profissional, tá? Para fazer um acompanhamento mais de perto, certinho? E é importante também entender que a esterectomia que ela fez
Sim. A esterectomia que você fez é um procedimento cirúrgico muito invasivo. E assim, você tomou todos os cuidados do pós-operatório, porque o paciente, pessoal, quando ele vai passar por um procedimento cirúrgico, ele tem o pré-operatório, ele tem o transoperatório e ele tem o pós-operatório. E em cada momento cirúrgico desse, o paciente ele recebe um tipo de informação e um tipo de cuidado que ele tem que ter, né? Principalmente em relação ao pós-operatório, que é o caso aí da nossa seguidora, né? Ela tá com problema de coagulação. Qual é a sua alimentação? O tipo de alimentação que você tem feito? O tipo de medicação? Você tem tomado alguma medicação que digamos assim, a profilaxia de TEV, de Lang? Então, são informações pertinentes que devem ser dadas a você. E se você também guardou, digamos assim, o resguardo, né, pós-cirúrgico, você se preocupou também em relação a pegar grandes cargas de peso, a forma como você deita, então tudo isso vai influenciar aí no seu período de recuperação. Mas se você tomou todos os cuidados e ainda tá com sangramento, corre para a unidade de pronto atendimento, porque possivelmente você já pode ter ou não uma anemia associada, né? Porque perder muito sangue assim, você pode se sentir fraca, indisposta, cansada, fadigada, e tudo isso está ligado à sua perda de sangue. Então, Sim, mulher, sim. procure atendimento aí e para de sangrar, que não é normal não, tá bom? Sim. Ainda falando, né, sobre questões de coagulação, de trombose, a Regina Franco comentou: nunca tive trombose, depois que tomei a vacina do Covid, passei a ter. Que medicamento posso tomar? Então, Regina, na verdade, isso é um sinal e sintoma que foi deixado aí como sequela da Covid, Do Covid. tá? Não foi bem da vacina, não. As pessoas que tiveram Covid, elas apresentam um problema de trombólise, principalmente nas extremidades, né? Você vê muitos carocinhos que doem, ficam roxos nos dedos, nos pés, tá? Isso foi uma questão que foi deixada aí pela Covid, tá? Você tem que procurar um cardiologista para fazer um exame mais aprofundado, né? E saber se você vai precisar de fazer uso de alguma medicação que possa ajudar aí no fluxo desse sangue, né? Inclusive, quando a gente fazia coletas nessa época, né, que teve o boom da Liliane, já Covid, respondo você, tá? a gente Beijo. tinha muito problema de coagulação. A gente colocava o acesso no paciente e o sangue não saía, porque estava muito grosso, né? Uhum. A grosso modo, dizendo para vocês entenderem, o sangue ele fica muito grosso e Espesso, causa os né? trombos, né? Uhum. Então, isso foi um problema aí deixado, né, por essa patologia. Olha, a Liliane perguntou assim: vocês poderiam me responder se no Brasil existe ordem de não ressuscitar? Existe sim, mas não é bem como a maioria do pessoal pensa, né? O que nós falamos assim dentro do ambiente hospitalar o paciente está com protocolo de não reanimação cardiopulmonar. Sim, às vezes o paciente está com protocolo de não reanimação cardiopulmonar. Como que isso acontece? Paciente terminal, ou seja, aquele paciente que ele partiu, mas nós decidimos assim que foi o melhor para ele, porque ele não tem um prognóstico, ou seja, um diagnóstico de vida longa, que se ele continuar vivo, por mais que a gente ofereça todo o conforto para ele, não será o suficiente para que ele se mantenha bem, né, para que ele se mantenha saudável, com ausência da dor. Então existe protocolo sim de não reanimação, desculpa pessoal, existe sim protocolo de não reanimação cardiopulmonar, para pacientes assim terminais, pacientes que estão paliativados, pacientes assim muito idosos, né? Um idoso assim de 98 anos aconteceu, e é uma conversa que ela tem que acontecer antes com os familiares. Não é porque nós somos profissionais de saúde que a gente chega decidindo fulano aqui, Não se vai, morrer a né? gente não vai reanimar. Ciclano lá, aquele lá, se parar, nós vamos reanimar. Não é assim que acontece, pessoal. E também a gente não sai desligando máquina e nos colocando aí na posição de Deus, digamos assim. Mas isso é uma conversa que nós temos com os familiares, o acolhimento. E adivinha por quem que é feito esse tipo de acolhimento? Pelo enfermeiro. É o enfermeiro que vai proporcionar esse momento de conversação, ele vai pedir auxílio da psicologia, ele vai pedir auxílio do médico, ele vai conduzir os pacientes, os acompanhantes, os familiares, para uma sala especial, e ali nós vamos colocar para aquele familiar
Qual é o real quadro de saúde daquele paciente que está lá no leito? Olha, o seu paizinho, ou a sua mãezinha, ou seu filho, ele se encontra assim hoje. Dentro dos critérios médicos, o que nós temos para oferecer é A, B e C de conduta. Porém, nós queremos deixar a senhora orientada, ou o senhor, que se acontecer a conduta A e B, pode ser que aconteça tal coisa, mas se você entender que o melhor é deixar essa pessoa descansar e você escolha a conduta C, pode acontecer dele partir com menos dor. Então, tudo isso é conversado, né? Volta para aquilo que a gente estava falando agora há pouco, nesse diálogo, né, da universidade, na formação de profissionais, seja enfermeiro, técnico de enfermagem, médicos, psicólogos, né, terapeutas, para falar sobre a morte, porque nós não estamos preparados para morrer. Essa é a grande verdade. Todo mundo fez plano aí para amanhã. Ai, amanhã o meu almoço vai ser tal coisa. Amanhã eu vou fazer tal coisa. E ninguém está preparado para que o amanhã não chegue, né? E isso acontece dentro do ambiente hospitalar. Eu mesmo já estou aqui pensando no meu plantão de amanhã, o que eu vou fazer, que eu vou chegar lá no hospital, atender tal demanda, né? E às vezes a gente tem que nos preparar para esse momento de morte, de perda, né? E a gente poder levar isso para o familiar ali da melhor forma possível e com a maior naturalidade possível, para que a gente consiga ter esse momento aqui de conversação, como nós estamos tendo aqui com vocês. E quando o paciente também ele tá bem consciente, ele pode ter essa opção também, tá? Né? É claro que quando tem todos, né, os seus quesitos preenchidos, Sim. ele pode ter essa opção, tá? Olha, se eu parar, Não se quero ser acontecer de eu entubado. parar, eu não quero ser entubado, eu não quero Acontece. ser reanimado. Acontece. Isso fica registrado no prontuário, tá? Sim. O paciente ele assina o termo, o familiar assina termos também. Uhum. São de termos ciência, de responsabilidade, né? De responsabilidade. Acontece. Então, acontece também do paciente, né? Muitas vezes escolher por essa opção, né? É um direito dele, assim como é um direito do paciente não receber tal medicação. Olha, eu não quero receber essa medicação, é um direito meu. E, de fato, pessoal, é um direito dele. Por isso que nós, profissionais da área da saúde, nós temos que sempre nos preocupar com os relatórios. Pessoal, você é o que você escreve. Você pode ser o super-herói do plantão, atuou em 5 paradas cardiorrespiratórias, ajudou em 5 intubação, participou de 6 extubação e, sei lá, mudou o paciente de decúbito 50 vezes no plantão, mas você não evoluiu nenhuma. Você então não trabalhou. Porque através do seu registro que você vai mostrar, né, para as autoridades dentro do hospital e até mesmo extra-hospitalar, porque quando acontece de um processo acontecer dentro do ambiente hospitalar, ou seja, o familiar decidiu processar o hospital por negligência de conduta. Ah, meu pai estava morrendo, mas vocês não entubaram ele, então eu vou processar vocês. Aí são os registros e as evoluções profissionais que vai amparar ali naquele momento. Olha, nós não entubamos o seu pai porque ele assinou esse termo de ciência que não gostaria de ser entubado. Aquele dia, tal dia e tal hora, nós conversamos com você sobre tal conduta e a sua resposta foi tal. Então, tudo isso ele tem que ser registrado. Então, por isso, pessoal, fui lá e fiz um atendimento no meu paciente, no meu cliente. Então, vou lá e evoluo. Nem que seja só assim, ó, realizado mudança de decúbito no paciente. Ou então, ao ser realizado mudança de decúbito, o paciente diz que não gostaria de ser lateralizado para aquele lado. Deixe registrado que o paciente segue ciente das complicações. Ponto. Você não precisa de escrever um textão, mas colocando se o paciente aceitou, se ele não aceitou e qual foi a sua percepção diante daquilo. E no hospital acontece de tudo, gente. Tantas pessoas, tantos acompanhantes que chegam lá no hospital, pra vocês terem uma ideia, procurando roupa que o SAMU rasgou no atendimento, né? Na emergência. Porque ali, cortou a calça. Porque cortou a calça e ameaça de processo, né? Acontece de tudo no hospital. Então, se a gente não registra, realmente fica difícil, né, da gente se respaldar. E isso cai tanto para a instituição quanto para o profissional, né? E a nossa preocupação é com o profissional. E existe isso, gente. Assim, todos os dias tem acompanhante que chega no hospital procurando cadê as roupas que o fulano estava usando no momento do acidente. Né? E se tiver rasgada, ainda brigam, ainda, né, ameaçam de processo. Oi, Tati, um beijo pra você. Amanhã eu estou lá nas clínicas, hein? Amanhã eu vou estar na B. A Tati, nossa colega aí de trabalho, Oi, né? De faculdade, nos formamos e estudamos junto. Tati, ó, beijão pra você. A Kathleen tá comentando aqui, surtei com muito medo e tomei a pílula do dia seguinte mesmo tomando anticoncepcional. Corta o efeito?
Você tem que pensar que a pílula, ela é um produtor de hormônios, né? Ela vai liberar certos tipos de hormônios no seu organismo. Se você tem um descontrole muito grande, né, e você já estava fazendo uso de uma pílula hormonal e você coloca outra, pode ser que tenha Beijo, um Mônica. descontrole aí, né, nessa questão do método contraceptivo, tá? Mas também não fique preocupada, não vai dar nada, não. Mas não faça isso novamente, tá? Não, se você já está usando um método contraceptivo, né, de uso contínuo, não faça uso de outro, né? Principalmente Dri, dessas vou falar bombas assim hormonais, agora. tá bom? Olha, eu gostaria de falar sobre. A Adri nos perguntou, pediu para que a gente falasse sobre doação de órgãos. Eu acho que foi a Adri mesmo. Se não for, Adri, me desculpa, mas uma pessoa falou assim: ele fala um pouco sobre doação de órgão. Pessoal, antigamente nós tínhamos, né, na nossa carteira de identidade, sou doador. Né? E por muito tempo essa parte. Mônica, beijo. E por muito tempo essa parte do seu doador, ela era impressa lá, né, no registro, no nosso registro, e era sim validado. Olha, que essa pessoa foi a óbito, mas ela nos informa que ela é doadora. Mas hoje em dia não, pessoal. Você pode expressar assim durante em vida que eu gostaria de doar os meus órgãos, mas a palavra final ela vai vir do seu familiar, né, de primeiro e segundo grau. É ele que vai decidir se os seus órgãos serão doados ou não. E outra coisa, para que o seu órgão seja doado, não pode ser, tive um acidente de moto e morri. Aí eu vou doar o meu órgão. Não é assim. Hoje em dia, a doação de órgão dentro do Brasil, ela só acontece através do processo de morte encefálica. O paciente ele tem que estar dentro do ambiente hospitalar, de unidade de terapia intensiva, e tem que acontecer todo um registro para que esse paciente possa ser elegível para a doação de órgão. Então já não basta a vontade, só não basta a forma e a causa como você morreu, não é qualquer tipo. Você tem que estar dentro de critérios, digamos assim. E outra coisa, vocês sabiam que cada tipo de órgão, quando ele é retirado do paciente, ele tem um tempo de sobrevida? Então também isso é muito importante. Às vezes, vamos supor que você foi a óbito e aí você doou seus órgãos, né? Então aí o seu coração ele vai para tal área. Mas se lá naquele ambiente, digamos assim, naquele estado onde ele foi chegar, não for tão próximo ao estado da onde a captação do órgão está acontecendo, aquele coração não vai chegar lá com um tempo de sobrevida importante para que ele seja instalado no paciente. Então, tudo isso, essa logística, ela é muito linda, esse transporte ele é muito lindo. Infelizmente, nós tivemos aí alguns prejuízos, né, em relação aí às paralisações que aconteceu aí, né, as vias impedidas, nós tivemos aí também, infelizmente aqui em Goiânia, alguns órgãos que não puderam ser transplantados ou implantados em pacientes por conta dessas vias obstruídas, né? Não estou falando de política, mas estou falando que aconteceu. E é tão difícil hoje uma pessoa conseguir com que seus órgãos sejam doados e aquele órgão ser transportado e aí a via está impedida por conta de pessoas que não pensam no próximo, né? Isso é triste. Com certeza. A Viviane comentou: tive AVC hemorrágico com 45 anos e os médicos não descobriram os motivos. Vivi, geralmente tá ligado ao seu fluxo sanguíneo, à pressão arterial, tá? A esses trombos que nós falamos um pouco mais cedo, né? Que acontecem lá nas periferias e eles acabam circulando no nosso organismo, né? Então, acontece muito das pessoas terem AVC, tanto hemorrágico quanto isquêmico, né? O hemorrágico, ele é bem mais perigoso do que o isquêmico. Sim. Mas, geralmente, está ligado aí à pressão arterial, ao fluxo sanguíneo, a questão de... Ai, gente, me sumiu o nome agora da cabeça. É porque a hora dessa a gente já não raciocina bem. Colesterol. O colesterol. Ao tipo de HDL, LDL, Sim. tá? Então, geralmente tá ligado a isso. E, pessoal, assim, por mais que não pareça... antes de eu entrar nessa resposta aqui, mandar um beijo pra Dri. Seja bem-vinda novamente, tá? Recebida aí com um abraço caloroso, dado por mim e pelo Fabrício. A Dri nos disse assim: sou transplantada pulmonar e vivo pela doação de órgão. Pessoal, olha, como que... eu arrepiei, de verdade. Olha como que isso é lindo. Uma pessoa que é transplantada está presente aqui na live, ou seja, ela só existe nesse espaço-tempo porque outra pessoa doou uma parte de si para ela.
Então isso é muito lindo. E eu quero ser, sou doador de órgão, viu, Fabrício? Se acontecer de eu partir primeiro, você esteja ciente disso. Eu quero que outros pedaços meus vivam aí em muitas outras pessoas e sejam usados por outras pessoas da melhor forma possível, tá? Respondendo aqui, uma pessoa que falou sobre os AVCs, né? Pessoal, engraçado, hoje em dia não. Uns plantões atrás, eu recebi um paciente lá na unidade de terapia intensiva. Obrigada, Ele era Vivi. lutador de Muay Thai, atlético, alimentação assim, ó, impecável, zero gordura, todo low carb e tava com AVC. Acredite se quiser, e adivinha, 22 anos de idade. Mas por que aconteceu essa questão do AVC dele? Tava sobrecarregando a parte do fígado. Ai, mas o fígado tem a ver com AVC? Tem. Tava fazendo muito uso de corticoides, tava utilizando muito creatina, e aí sobrecarregou o fígado e desenvolveu um AVC. O dele foi isquêmico, graças a Deus, né? Que, assim, entre os AVCs, se for para escolher isquêmico hemorrágico, né? Ele teve a sorte de ter o isquêmico. Mas aí ele foi orientado em relação a isso, né? Aos usos ali das injeções, que acontece demais, os durastestons da vida, né? Pessoal, Tudo parte hormonal. tudo parte hormonal. Né? E Ligado pensa a bem, hormônios. o seu corpo, ele não tem que ser bonito só por fora, mas por dentro. Porque o que te mantém vivo, cara, é o que tá aqui dentro, ó. É se o seu coração tá ok, se o seu fígado tá ok, se o seu pulmão tá ok. Não importa isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se isso aqui tá bonito por fora, mas por dentro não tá bem, o que está de fora não vai se manter por muito tempo. Eu acho que ele começou a pensar mais nisso. E um dos questionamentos dele, Fabrício, antes que ele fosse de alta para as enfermarias, foi que vou levar uma vida mais sossegada, porque eu tenho 22 anos e tem dia que eu não consigo dormir 3 horas, porque eu tenho uma empresa, eu trabalho, sou profissional, eu também trabalho lutando, tenho as minhas lutas fora, já ia para fora, vou pensar mais sobre isso. E ele com 22 anos já estava assim nessa sobrecarga total, tanto da parte hormonal quanto da parte psicológica, né? Então tudo isso influencia. Com certeza. Um comentário interessante da Aparecida. No caso de um profissional ser soro positivo para HIV, pode haver negação de vaga para o mesmo? Eu acredito que você está falando de vaga de emprego, né? Não, tá? Não pode, preconceito. Isso é considerado preconceito, tá? Se a pessoa ela se sentir nesse direito, ela pode processar o hospital, a instituição, né? Se ela, por exemplo, o profissional trabalha, né? E por algum motivo a empresa descobre que esse profissional é soro positivo, né? E manda esse profissional embora sem uma justificativa, né? E dá a entender que esse profissional está sendo desligado porque ele é soro positivo, isso configura preconceito, tá? E então isso não pode crime, acontecer. Né? Além do preconceito, é um crime. Sim, é um crime, tá? E isso aí não interfere a vida da pessoa, né, gente? É questão de doenças, né? Se fosse assim, quem tem diabetes, quem tem hipertensão, que é uma doença crônica, né? E que vai tratar pro resto da vida, também não poderia trabalhar. Exatamente. Né? E a pessoa, a gente sabe que a pessoa, quando ela tem HIV e ela trata direitinho, ela não transmite para outras pessoas, tá? Então não tem esse perigo de transmitir. A gente tem que se preocupar mais com transmissão, por exemplo, de tuberculose, de hanseníase, né, dentro do hospital, e não HIV de colaborador para paciente, né? Obviamente a gente sempre vai usar os EPIs também, então assim, isso não é um impeditivo de forma alguma para a pessoa não ter essa vaga de emprego, tá? Silvana disse assim, sou transplantada de córneas. Silvana, ó, um beijo, é um prazer ter você aqui conosco. Seja bem-vinda a essa live. Mais uma pessoa transplantada. Olha que interessante, né? Vou trazer um vídeo para vocês sobre transplantes de órgãos. Me cobrem aí, mas já vou deixar aqui anotado como pauta, tá, pessoal? E vou marcar vocês também. Em relação a essa questão do HIV, é importante a gente trazer e falar sobre isso na sociedade, não só no mês do orgulho LGBTQIA+, ou só durante o carnaval, mas assim, a gente tem que educar a sociedade que o HIV, ele está aí presente, ele faz parte da nossa vida, ele está aí para além das classes sociais, da orientação sexual, e as pessoas têm que aprender a conviver com isso, com essa percepção de que o HIV ele é uma outra patologia que está aí, assim como o diabetes mellitus, ou a pressão arterial, como o Fabrício falou, a hipertensão, ou qualquer outro tipo de patologia que o pessoal sofre, né, que o pessoal incorre. E até teve um comentário aqui de uso, é interessante a gente falar um pouco mais sobre isso, né? Ele falou assim, no Brasil não, em questão do HIV, tá? No Brasil não,
Mas para trabalhar fora, no caso empresa internacional, eles não admitem. Eu até concordo com essa questão deles levarem mais a sério, por quê? Se é uma empresa internacional e a pessoa precisa ficar fazendo viagens recorrentes para fora do Brasil, e o Brasil é referência em tratamento de HIV, talvez essa pessoa fique um tempo sem fazer o tratamento. E é isso que justamente não pode acontecer, a pessoa parar o seu tratamento. É isso que leva a pessoa a desenvolver a AIDS, tá? A pessoa ser portadora do vírus HIV não quer dizer que ela vai ter a AIDS, tá? A AIDS já é uma manifestação clínica proveniente desse vírus e da baixa da imunidade, tá? Então, claro que existem regras que fogem, né, da nossa jurisdição, que seriam as regras internacionais, e até um pouco compreensível nessa parte, porque não são todos os países que oferecem esse tratamento gratuito para o HIV. Agora imagina se um brasileiro vai para lá e passa 6 meses sem o tratamento. Verdade, tá? Pode trazer óbito para esse colaborador que for contratado, né? Então a gente está falando, obviamente, no âmbito Brasil, né? No âmbito Brasil não há nenhum impeditivo. Agora, para essas questões internacionais, é até compreensível, né? A pessoa ela ter esses impedimentos. Até quando a gente vai viajar para fora do Brasil, a gente precisa de apresentar o cartão de vacina, tem que ter várias vacinas, né? De doenças, inclusive, que já foram erradicadas do Brasil. Mas em outros países você não entra se você não for vacinado. Verdade. Né? Então tem essas preocupações. Né? E assim, só pegando um gancho, porque a gente fez um pré-projeto, né, na questão do HIV, é importante deixar claro que o HIV, a pessoa consegue ter acesso a essas medicações, e são mais de 60 tipos de medicações aí que o paciente pode se colocar, né, à disposição para fazer uso. Às vezes causa um tipo de náusea e vômito, mas existem 50 outros tipos de medicação que ele pode tomar e não ter esse tipo de reação adversa. E esse preconceito ele está tão enraizado, infelizmente, até mesmo em alguns profissionais de saúde, que fala assim: eu tive um acidente com pérfuro cortante. Não sei se vocês sabem, mas para nós profissionais da área de saúde, se a gente tiver um contato com o paciente, com fluido corporal, com sangue, e a gente não tem acesso à sorologia daquele paciente, nós vamos fazer tratamento por 28 dias com 2 medicações que são as mesmas que pessoais sorospositivos tomam. E aí algumas pessoas acontece de ter um acidente com pérfuro cortante, faz uso dessa medicação e já tem um preconceito sobre isso e fala: estou passando tanto mal, estou vomitando, estou com uma indisposição tão grande porque eu estou tomando a PEP e eu estou me sentindo muito mal. Mas não é verdade. A PEP, ela não traz para o paciente esse tipo de reação adversa, e está ligado muito mais ao preconceito que a pessoa carrega sobre isso, né? E sobre o HIV. Então é importante a gente falar sobre HIV para que ele seja desestigmatizado na sociedade, seja um assunto aí voltado para a área da escola, para educação sexual segura, né? Então é importante a gente falar sobre isso. Outra coisa que a Tati, né, minha colega de trabalho, disse assim que a incidência de TB está altíssima. Verdade. E por que isso? Porque a tuberculose, infelizmente, aí ela não é tratada, né, na sociedade como ela deveria. As pessoas não são autoeducadas para os sinais e sintomas da tuberculose. Nossa, estou com a tosse aí há mais de 2 semanas, há mais de 14 dias. Será o que pode ser? Eu vou tomar um xarope, porque o xarope com alho e limão me disseram que é ótimo. E aí essa automedicação nossa, enraizada e arraigada, nos impede de ir lá procurar um atendimento e ter o diagnóstico do bendito, do maldito, aí no caso da tuberculose. E eu acabo contaminando outras pessoas. Então uma pessoa com tuberculose, ela pode contaminar outras 5 pessoas, simplesmente com tosse ou um espirro que seja. Se aquela outra pessoa ela está com a imunidade baixa, ela pode se contaminar e contaminar mais outras 5 pessoas. Então pensa isso dentro de um ônibus. Imagina, para quem é aqui de Goiânia, dentro de um eixão, no horário de pico, uma pessoa tossindo sem uso da máscara e ela não sabe que ela está com tuberculose, infelizmente ela contaminou as 5 pessoas mais próximas, que vai contaminar outras 5 pessoas, e aí as pessoas começam a desenvolver a tuberculose, dependendo do caso da pessoa. Se for idoso, se tiver a imunidade mais deprimida, infelizmente aquela pessoa morre. Mas por quê? Teve sinal e sintoma de alerta, mas não soube reconhecer, não soube procurar o tratamento de saúde, e aí ela faleceu. Mas
por falta de quê? De cuidado? Não, por falta de educação continuada, por falta disso aqui que a gente tá fazendo, troca de conhecimento. Tô passando para vocês da forma mais simples e esdrúxula possível, para que todo mundo entenda sobre. Eu sei que tuberculose é quando a pessoa está apresentando esse sinal e sintoma, mas eu não preciso falar para vocês que é a tuberculose bacterium e falar o nome da bactéria da tuberculose, se é vírus, e vocês não precisam dessa informação, mas vocês precisam entender que tosse produtiva com catarro há mais de 14 dias e quando você sente dor ao tossir, já é um sinal aí de tuberculose e tantos outros sinais que a gente pode falar sobre. Então, Tati, obrigado por trazer essa informação aqui para nós sobre a carga altíssima aí de pessoas contaminadas com tuberculose, né? A Fabi comentou, eu não entendi bem o seu comentário, mas você colocou, ficou 30 minutos sem oxigenação no cérebro e a pessoa não acordou ainda. Observação, a tomografia não deu nada. A gente precisa ver onde que essa pessoa estava, se ela já estava no hospital, onde ela deu essa parada, né, da oxigenação, parou a respiração, parou o coração, ou se ela estava em casa, tá? Camila, somos sim de Goiânia. Pode ter algum Beijo. dano neurológico, porque a partir de 5 minutos, né, sem oxigenação no cérebro, a gente já pode ter danos neurológicos, talvez irreversíveis, mas só vai ser realmente descoberto quando a pessoa tiver recobrar essa consciência, né, e mais exames forem feitos, né? A tomografia ela não é o único exame ideal para se diagnosticar algo em relação a principalmente neurológico, né? Tem ressonância, existem os né? momentos, né, que a gente pode avaliar esse paciente. Então, por exemplo, se foi hoje, nas próximas 24 horas, qual a evolução desse paciente? Nas próximas 48 horas, é assim que a gente avalia o paciente, tá? Espero que esteja tudo bem, que essa pessoa, né, que ficou 30 minutos sem oxigenação, que ela acorde bem, que não tenha acontecido nada de grave, né, Fabi? Então, um beijo e um abraço pra vocês, tá? Gente, eu tô mais sério hoje, porque eu tô um pouquinho cansado. Já a gente vai encerrar a live, porque eu preciso ir pra casa ainda, a gente precisa tomar banho, amanhã a gente vai pra outro plantão, né? O pessoal tá perguntando aí se nós somos de Goiânia. Sim, pessoal, nós somos de Goiânia, trabalhamos aqui, tá? Em Goiânia. Para vocês que são de Goiânia, um beijo, um abraço, sejam bem-vindos. Para vocês que não são de Goiânia, venham conhecer Goiânia também, nos avise para que a gente possa marcar aí um encontrinho, né? E para que a gente possa falar sobre saúde, é muito importante. A Roseli tá presa nessa live. Um beijo, Roseli. Que mais? Vamos ver alguma pergunta. Estou na janelinha. Na janelinha. Sim. Vamos ver aqui. A Josi. Vamos ver aqui o que a Josi tem pra falar pra gente. Eu vou aceitar, tá? Podem mandar na pergunta de vocês que a gente vai responder, gente. Baixada Santista, um beijo. Paratinga. Eita. Olá, boa noite, tudo bem, doutor? Olá, Josi, noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Meu esposo, ele tem 74 anos hoje, tem 8 anos que ele teve um ataque isquêmico. Uhum. Segundo o neuro daqui de Maceió, Alagoas, ele falou, ele tá fazendo xixi ali, ele falou que estreitou uma veia no tronco do cérebro do meu esposo. Uhum. Ele anda um pouco segurando na parede. Já foi fazer fisioterapia e não melhorou. Sempre passa mal, fica com as mãos e os pés todos gelados, bastante roxo, e não consegue fazer a fisio. Termina indo para a emergência, da emergência vai para o internamento. E aí, será que tem como ele voltar os movimentos como era antes? Tipo, ele tem todo o movimento a andar como ele andava antes? Josi, o que a gente tem que pensar, né? Quando a pessoa ela tem um acidente vascular cerebral isquêmico, não teve extravasamento de sangue para fora do vaso. Não. Então, tem uma compressão ali próximo à ponte, o bulbo, né? Que é a base da nossa cabeça, do nosso cérebro. E quando isso acontece, pode ser que esteja havendo uma compressão dos pares de nervos. Nós temos 12 pares de nervos cranianos na nossa cabeça, tá? E cada um é responsável por uma coisa, pela visão, pelo olfato, pela fala, né? Pelos movimentos, isso. Então pode acontecer que esse acidente vascular cerebral, ele atingiu esses pares de nervos cranianos, né? Entendi. E daí é um pouco complicado a gente falar de melhora a curto prazo, né?
Geralmente as pessoas elas ficam um pouco, né? Elas têm a face entortada, a pessoa ela claudica, né? Ela anda, né? Puxando alguma perna, tem dificuldade, principalmente em alguma parte do corpo, geralmente o lado esquerdo, né? Mas não é via de regra. Mas pode sim acontecer uma melhora, tá? O que você tem que ficar de olho, você falou que faz 8 anos, né? Tem 8 anos. É nessa questão de ter uma reincidiva, de acontecer um acidente vascular novamente, né? Geralmente quem dá o AVC, ele dá novamente, né? O que você tem que ficar de olho é isso, se preocupar sempre com o ácido úrico, né? Nos exames, ver como é que tá, fazer o acompanhamento certinho. Se tá tomando medicação para trombo, né? Sim, 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 fazer um acompanhamento completo, né? Contínuo e tentar aí as fisioterapias, né? Mas pode ser sim que tenha melhora, a gente deseja isso, né, do fundo do coração, que tenha melhora sim, E a, principalmente nessa questão da marcha, né? sim, a fisioterapia ela é muito importante. Às vezes a recuperação do paciente, ela não se dá em 100% dos casos de 100% de recuperação. Sempre o paciente, ele vai apresentar, sim, algumas sequelas, né? Que nós falamos sobre sequelas pós-AVCs, né? Então isso é comum acontecer e, infelizmente, a pessoa ela tem que se preparar para isso. Assim como nós somos jovens, nós não temos limitações. E quando nós vamos envelhecendo, as limitações, elas aparecem. Então, o pessoal tem que estar preparado para essas questões. Olha, vou estar limitado, porém, eu posso cuidar para que essa limitação ela não influencie no meu dia a dia. Então, é importante para as pessoas que estão em volta de pessoas que apresentam sequelas, seja ela por AVC ou qualquer outro tipo de patologia, é apresentar um melhor ambiente para essa pessoa, né? Como que eu posso fazer isso? Retirando tapete de casa, então isso é muito importante, não deixar tapete, porque às vezes o idoso, ou seja ele idoso ou não, uma pessoa que passou e teve sequela de AVC, ela tropica no tapete, né? As pontas dos móveis ser mais arredondado e não ser aqueles móveis de ponta fina para evitar a queda ou até mesmo a pessoa se machucar ali. Oferecer barras de apoio assim, né, no banheiro para o momento do banho, ou até mesmo a cadeira higiênica para que a pessoa faça o uso. Então tem que ser um ambiente totalmente repensado, assim mesmo para quando nós envelhecermos, né? E a fisioterapia ela é importante. Se ele não conseguiu completar a fisioterapia naquele momento, toda a fisioterapia, mas que ele insista, porque ele pode ter uma melhora na marcha dele, e ele tem que estar preparado também psicologicamente para que se ele não recupere todo 100%, 100%, né? Acontece. Um exemplo mesmo, um parente próximo nosso teve sequelas do AVC, a gente informou, Ele teve dois, né? teve dois, falou, olha, pode ser um sinal de AVC, mas a pessoa era um pouco mente fechada, não quis procurar o atendimento, né? E aí ela ficou muito tempo tendo esses sinais e sintomas, muito tempo que eu falo num período de 24 horas. E aí ela apresentou sequelas após, até hoje ela não lida muito bem com isso, mas ela faz fisioterapia, já teve uma melhor recuperação, mas não é 100% como era antes, né? E a pessoa que está em volta, os familiares, tem que estar preparado para isso. E além do acompanhamento com o fisioterapeuta, também tem que ter um acompanhamento com o psicólogo, para que ele prepare essa pessoa, para que ela entenda, né? Que, olha, é uma nova vida, é um novo momento, você está limitado, mas não 100%, você está limitado a tal exercício, mas você pode fazer tal outro exercício. Então, essa parte, né, mental, ela também tem que ser preocupada, e não só a parte da fisioterapia, né, Josi? Entendi. Doutor, tem um cirurgião aqui, o doutor Cícero Pacheco. Ele é daqui de Maceió, Alagoas. Uhum. Ele tentou fazer essa cirurgia no tronco do cérebro do meu esposo. Fez todos os exames, levou ele para um outro hospital, foi muito gentil com a gente. Só que daí ele chegou para mim e falou, olha, entre 10, só escapa um. A idade do teu esposo, 74 anos, não dá para fazer. Vai ter que ter paciência e tomar esses medicamentos e ver se tem melhoras. Aí quando foi agora, depois desse tempo aí, ele chegou, me chamou, fui lá, ele disse, seu esposo já está de alta e a gente não vai mesmo poder fazer nada agora no momento. Pode ser que a gente espere, Deus o livre, dá um outro e a gente chegar junto para tentar fazer, mas agora não. É porque as cirurgias de AVC isquêmico sempre são muito complexas, né? E realmente é complicado a gente falar em retirar essa pressão, né? Claro que existem uns níveis, né? Se tiver um nível mais avançado, é mais fácil de fazer essa cirurgia.
Mas geralmente não se faz mesmo. E foi correta a conduta dele, né? A gente não tá aqui para julgar a conduta de colega, mas assim, tem que pensar Achamos também na assertivas, né? parte da sedação, da anestesia, né? Ele teria que ser entubado para fazer essa cirurgia. Então tudo influencia muito, né? E assim, Entendi. e não só nessa questão, mas é também importante ressaltar que todo procedimento cirúrgico ele tem um risco. Então, pela avaliação do profissional, ele entendeu que se colocar, no caso, o seu bem querido, né, digamos assim, nesse procedimento cirúrgico, ele pode ser que a recuperação dele seja prejudicada e ele possa desenvolver ali um outro AVC, ou ele Isso, pode voltar do procedimento cirúrgico um pouco pior do que como ele entrou, digamos isso. assim. Então, por isso é muito importante também fazer os usos das medicações para que ele não venha desenvolver um ou outro. Então, tudo isso é avaliado, né? O momento cirúrgico, ele existe para isso, o risco cirúrgico, Verdade. para conversar sobre isso com os familiares, né? Foi tudo isso que ele me explicou, que pode ter um outro, né, na hora que estiver fazendo o procedimento, e pela idade dele, ele achou bom, melhor não fazer, e sim com uso de medicamentos. Eu Isso. também fiquei doente, né, mas comecei para psicólogo, e hoje eu dei uma melhorada bem legal. E ele também ficou com esses sinais, assim, tipo, com engasgo, mas ele é aquela pessoa, assim, que não quer voltar a físio. Já tentei de tudo, ele não quer, não aceita. Já tentei de tudo, tudo, tudo. É bem difícil. Difícil, mas não é impossível. Vamos tentar aí É, mais. Como é que ele chama, Josi? Petrúcio. Petrúcio, vamos voltar aí para fisioterapia, hein, Petrúcio? Sim, Escutou, Às Petrúcio. filho? vezes a gente fica meio descrente, né? Isso é normal. A gente também fica assim, né? Às vezes pensa que não vai dar solução, que não vai dar certo. A minha mãe mesmo, ela fez uma cirurgia no ombro, né? E ela é teimosa, ela não quer fazer fisioterapia também, né? E ela quer que aconteça um milagre, que do nada ela vai levantar o braço rápido, mas sem fazer fisioterapia. Então, Petrúcio, por favor, vamos voltar à Tá ouvindo, fisioterapia filho? e vamos fazer aí de Você vai. novo. Fale para um médico que você vai. Vai fazer Vou sim, a gente não. acredita em você. Tá É ouvindo, Isso importante neném? aí. esse momento, tá? A recuperação ela acontece gradualmente, não é do dia para a noite, mas é assim, de pouquinho em pouquinho você vai conseguir recuperar aí, né, essa sua autoestima também. Então esteja preparado para os dias bons, né? Então para que os Ouvindo, dias bons neném? venham, você tem que batalhar para que isso aconteça. Então é importante você fazer a fisioterapia sim, e a gente acredita que você vai lá porque a Josi te ama muito e nós estamos aqui para te ajudar da Obrigada. melhor forma, tá bom? Beijão para Obrigada, vocês. doutor. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Fica com Deus. Obrigado, Um Josi. beijão. Tchau. Beijo. Ah, deu certo. Uhum. Até a Silvinha, né, enquanto a gente conversava com a Josi, perguntou: tive AVC há 4 anos, fiquei com a mão esquerda sem tato. É normal? Normal, tá? É a questão dos pares, né, dos pares de nervos cranianos. E eles tratam diretamente de tudo no nosso corpo, né? É diretamente ligado à nossa medula espinhal, tá? Então, às vezes tem sim algumas sequelas, né? Que às vezes não são reversíveis ou são reversíveis com muita tentativa, com muita fisioterapia, né? O E depende importante é. muito também, desculpa, da área, né, onde foi Sim, afetado, se do sim, lado direito, sim. do lado esquerdo, Depende, né, o depende local. da força de vontade, né? A gente tem que tentar sempre, né? E assim, muitas vezes a gente não para pensar, mas a limitação ela tá muito aqui, né? Na nossa mente, a gente pensar que não dá certo, que não vai, que não, de tanta gente falar, a gente acredita nisso, né? Mas não, vai dar tudo certo, tá? Vou ter que aprender a mexer melhor. Fiquei viciado em vocês. Disse a Meg. Um beijo, Meg, um Meg. beijo pra Obrigado pelo você, carinho. bem-vinda, tá? A Liliane tinha falado que tem problema na cascata de coagulação, teve hemorragia interna, cirurgia. Depois de dias, precisou de tomar sangue. Tem coisas que a gente só descobre ali na hora, né? Que acontece. Infelizmente, o brasileiro ele não tem muito esse costume de fazer um acompanhamento certinho, né? De exames rotineiros. Geralmente a gente descobre ali só quando acontece alguma coisa que a gente precisa de uma cirurgia. Né? Inclusive alergias, né? Medicações, a gente descobre ali tudo na hora, né? Verdade. Não, e principalmente levando aí para a questão da automedicação e até mesmo para o público masculino, né? Que possui uma resistência em procurar aí um atendimento, né?
para que hospitalar, de educação continuada, né? Nós enfrentamos aí grandes problemas em relação ao homem, né? Porque tem essa masculinidade mais afetada, mas, pessoal, vamos preocupar aí com a saúde para que a gente consiga aí, se tornar uma sociedade saudável, né? É importante. Sim, com certeza. Renato, obrigado pelas informações, vocês são bênção na vida das pessoas. Obrigado por ser assim. A gente que agradece, Renato, pelo carinho de vocês, por estarem aqui até agora, né? Muitas pessoas vão trabalhar amanhã cedo, inclusive a gente também, Não, né? nós. E estamos aqui, né, para levar essa função social do canal, né, que é informação e saúde. A gente queria fazer muito mais lives assim, né, mas infelizmente o tempo ele é um pouco corrido, né? A gente vive trabalhando, vive de um hospital, vive em outro, Verdade. né? A gente ainda tá em um hospital aqui, não saímos ainda daqui, não chegamos em casa, mas é assim mesmo, né? A vida é essa correria aí de sempre, né? E a gente precisa de estar aí, porque a gente precisa se alimentar, pagar as contas, né? E é isso. Gente, eu acho que eu vou me despedir de vocês, tá? Porque realmente eu tô um pouco cansado, tô um pouco com sono, preciso banhar ainda, preciso chegar em casa. Mas enfim, para mim foi um prazer, sempre é um prazer estar aqui com vocês, né? Respondendo as dúvidas, conversando, batendo esse papo sobre saúde, né? E a gente se sente muito feliz e muito lisonjeado, né? Do apoio de vocês em relação a isso. E muito obrigada aí pelo carinho. Desculpem as pessoas que a gente não conseguiu responder, tá? Mas a gente vai fazer mais vídeos aí para entregar para vocês aí no canal. Né? É um projeto que tem dado muito certo, né? Hoje a gente está com acho que 700 e quase 780 mil seguidores aqui. No Instagram, mais de 30 mil seguidores. No Quai também, 600 e quase 620 mil seguidores, eu acho, né? Inclusive, convido eles, né, pra seguir a gente no Inclusive, Instagram. né, se vocês quiserem seguir a gente usa esse mesmo user aqui em todas as redes, tá? @saúde pede carona. E se vocês quiserem que a gente fale sobre algum assunto que a gente não falou aqui nessa live, pode comentar nos vídeos, tá? A gente sempre olha os comentários de vocês, responde, tá bom? E essa live também, pessoal, ela foi gravada, né? Ela será postada lá no YouTube, então em todas as plataformas, tanto TikTok, Kawaii, Instagram, YouTube, é o mesmo arroba Saúde Pede Carona, vocês podem, né, nos encontrar lá. E como essa live foi gravada, você que não teve seu comentário respondido, ou você que não conseguiu entrar aqui, as suas perguntas serão printadas e nós utilizamos esse procedimento de gravar as lives para que a gente possa trazer para vocês informações sobre essas dúvidas, né? E esse momento aqui ele é importante, né? Essa participação de vocês ela é importante para que a gente consiga tirar as dúvidas e gerar também a educação continuada para vocês, né? Então isso é importante para vocês e para nós também. Então gostaria também já de despedir de vocês, deixar um abraço para vocês, desejar uma boa semana, né? Pode sim, Rose. Eu peço para que vocês compartilhem essa live, para que vocês entrem lá no nosso canal, lá no Instagram, né? Possam nos seguir lá, @Saúde Pede Carona. Desejo uma ótima quarta-feira para vocês, uma ótima quinta, né? Amanhã é quinta, né? Amanhã é quinta, hoje é Amanhã... quarta. Então, uma ótima quinta-feira para vocês. Amanhã nós estaremos de plantão. E desejo para vocês uma ótima noite, tá, pessoal? Muito obrigado. A nossa intenção é que todas as quintas-feiras aconteçam esse momento aqui de live, né? Amanhã nós não prometemos que terá uma live, né? Amanhã é quinta-feira, mas caso a gente consiga, nós vamos abrir nem que seja para dar um oizinho para vocês e tirar alguma dúvida. Mas todas as quintas-feiras, caso vocês queiram vir nos visitar aqui nesse momento ao vivo, estejam presentes, vocês são bem-vindos, tragam dúvidas, deixando claro que nós somos enfermeiros, nós não prescrevemos medicação, mas nós orientamos vocês a qual profissional buscar, o que pode ser que vocês estão tendo, tirar as dúvidas, orientar vocês da melhor forma possível, porque este, no caso, é o nosso projeto social, levar a educação em continuada para profissionais da área da saúde e para o pessoal também, né? Então, um beijão pra vocês, fiquem com Deus, uma ótima noite. Gente, muito obrigado, tá? O Diego já falou tudo, né? A gente vai tentar estar aqui todas as quintas-feiras. Hoje foi um dia excepcional, porque amanhã vai estar muito corrido. Acredito que não vai dar tempo, tá? Da gente fazer live. Mas assim, entramos hoje, né? Pra vocês e por vocês, tá bom? Então, muito obrigado por estarem aqui até essa hora, quase 11 horas da noite, né? 10h30 já. Rápido. Passou rápido.
Um beijo aí pra todos os Obrigado, estados, pessoal. né? Beijo. Achei isso muito interessante a gente. Comenta aí rapidinho de onde vocês são pra A gente mandar um gente, beijo. a gente alcança vários estados aí, né? Eu acho isso super É interessante, né? incrível. Essa interação. Acabamos de falar com a Josi lá de Ó, Maceió, Belo né? Horizonte, um beijo. Belo Horizonte, Porto Alegre, Petrópolis, Maranhão, Santa Alagoas, Catarina, São já quase moramos Paulo, aí, hein? São Paulo, DF, ô Rose, Araguari, Minas Piumas, Gerais, Tocantins. Olha aí, gente, é todo São lugar, né? Isso é Paulo, tão legal, Belo gente. Horizonte. Ai, Estado do Belo Rio, Horizonte, Minas Gerais, um pão de queijo. Santo André, São Vinhedo. Paulo, Pará, Dona Inês, Paraíba, Paraíba, beijo Minas Gerais, Paraíba. Calcaia, Ceará, Petrópolis. Mato Nossa, pessoal, Grosso, vocês são incríveis. Muito obrigado pela presença de Santa vocês. Bárbara, Brasília, Rio de Brasília, Janeiro, Cornélio Procópio, Paraná. Cameta, Pará, Maria Helena olha, Magalhães falou: Oi, Fabrício. Oi, Maria. Quem é você, Osasco, Maria? São Paulo, Santo André, ABC Tangará, Paulista, né? Sempre. São Paulo, a Otacílio gente tem grande Costa, audiência em São São Paulo. Paulo, né? Rondônia, Recife, olha o pessoal de Recife, Campo dos Belo Horizonte, Goitacazes, Lima Lima Duarte, Minas Duarte, Minas Gerais, Gerais. Paulo Afonso da Bahia. Caramba, sejam Caroline, vamos descansar, a bem-vindos. gente vai. Né, Rondônia? Sou sua tia, casada com o Ridevaldo. Olha, o parente do Oi, Fabrício. sempre aparece alguém aqui. Um beijo pra Beijo pra vocês, tá? vocês, viu? Sejam Manaus, bem-vindos. Pernambuco, gente. Tchau, Vera. Vocês são demais, viu? DF é uma cidade linda, realmente. É muito organizado aí, né? Gente, então um beijo pra vocês, tá? Beijo. Logo a gente vai trazer mais novidades em relação às lives, tá bom? Mas muito obrigado pelo carinho de vocês. Se vocês quiserem acompanhar essa live depois, quiser dar um replay, Vamos vai estar trazer disponível lá profissionais no também, YouTube. né? Profissionais assim Isso. dentro da área, né? Mais fisioterapeutas, médicos, intensivistas, proctologistas, angiologista, o pessoal tudo aí do Insta vai estar aí, viu, pessoal? É isso aí. Então, Então é beijão. isso, gente. Um beijo pra vocês. Ó, A gente vai fiquem com encerrar a Deus. live aqui, tá? Mas fiquem bem, tenham uma ótima quinta-feira e um ótimo fim de semana. Beijão, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.